capítulo 20, tadinho do Michel. Vai ficar filmando mesmo, filho, assim? Vai? Amém. Êxodo capítulo 20, olhe comigo a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Nosso Deus e Pai querido, damos graças ao Senhor, ao Pai, por nos reunir nessa tarde, início de noite, e poder juntos, ó Deus, cultuar ao Senhor. Pai, nós queremos realmente, nessa primeira oportunidade que temos de pregar neste lugar, nós queremos deixar bem claro que a nossa mensagem é esta: só há um Deus, e é o Deus da Bíblia que nós cremos, e é o Deus da Bíblia que nós queremos pregar neste lugar. Ajude-nos, ó Deus, a compreender isso, por favor, eu te peço, em nome de Jesus é que eu espero e oro. Amém, Senhor. Amados, eu quero falar nessa noite porque há um só Deus, e esse Deus é o que nós dedicamos essa casa, e é esse Deus que nós queremos ouvir dele sempre que aqui estivermos. Esse texto, Êxodo capítulo 20, também Deuteronômio capítulo 5, é o texto que fala para nós e apresenta para nós os 10 mandamentos. Mas não se iluda, nós que queremos conhecer a Deus e nós que queremos servir ao Senhor, não existem apenas 10 mandamentos, também existem vários outros mandamentos. Mas a questão também não é mandamentos, ou seja, lei, ou seja, ordens, ou seja, regras, porque o cristianismo, aquilo que nós queremos viver, não é uma coisa formada em cima de regras. Nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, amém, amados? Nós queremos não passar para você uma cartilha de regras, isso pode, isso não pode. Nós queremos mostrar para vocês quem é Jesus Cristo, quem é Deus, e uma vez conhecendo ao Senhor, você facilmente vai conseguir perceber: olha, isso não pode, ou isso eu devo me envolver. Mas aqui nós conhecemos como sendo os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo é: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto é: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. O quinto é: honra o teu pai e a tua mãe. O sexto é: não matarás. O sétimo é: tu não cometerás adultério. O oitavo é: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho. E o décimo: não cobiçarás. Então estes são os 10 mandamentos. Existia uma razão porque Deus os deu. Deus queria com que esse povo vivesse em santidade e em segurança. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam que a vontade de Deus é uma coisa que nos prende, que nos aprisiona. Muito pelo contrário, a vontade de Deus, viver a vontade de Deus e viver aquilo que Deus expressa para nós, é segurança para as nossas vidas. O Senhor não queria que o povo, ao sair, eles continuassem lembrando dos deuses que havia no Egito, e o Senhor queria que eles entendessem, olhassem e esperassem no único Deus, porque o único Deus é o Deus que guarda, que protege, que liberta e que poderia dar a eles a segurança que eles tanto precisariam no decorrer da sua jornada. E claro, os mandamentos ensinavam o povo a ser um povo santo. Agora, amados, mandamentos não salvam, mas os mandamentos nos ajudam a entender quem é Deus, o que Ele quer, e que nós fujamos de tudo aquilo que é contra a sua perfeita vontade. Os mandamentos nos mostram que nós somos pecadores. Os mandamentos nos mostram que o pecador, ele é pecador e ele não pode salvar a si mesmo, ele precisa de alguém para poder salvá-lo. 1 João capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Agora, ouça isso e nós vamos para o primeiro ponto.
A lei cerimonial, ela foi eliminada quando Jesus Cristo morreu. Porém, a lei moral ainda continua até hoje. A lei não salva, mas a lei ainda nos ensina a honrar ao Senhor, andar em santidade e viver em segurança. E cá para nós, o mundo está da forma que está, porque o homem vive desorientado, buscando a segurança numa falsa segurança. Então, nesta noite, nós queremos entender por que nós só cremos em um Deus. Porque nós decidimos servir a um único Deus. E o versículo 3 nos fala o porquê. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Aqui não é uma observação, aqui não é uma ideia de que, olha, considerem isso, tá bom? Talvez não é necessário, ou talvez não é possível. A palavra de Deus é clara: não terás outros deuses diante de mim. Amém, igreja? Amém. É uma exigência divina. Não vai ter. É uma declaração simples, mas muito clara. Não terás. Todo mundo entende o que significa a palavra não vai ter? Não vai ter. Pastor, ontem teve pão com salsicha, hoje vai ter? Não vai ter. Ontem teve coca, hoje vai ter? Não vai ter. Você entendeu? Vai ter coca, irmãos? Não vai ter. Deus disse: não terás outros deuses. A cultura deles, ou de onde eles haviam saído ali do Egito, haviam vários deuses. Eles reconheciam seres, eles reconheciam natureza como sendo deuses. E Deus lembra Israel no versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi eu que tirei. Deus falando. Entendem isso, irmãos? Por que não pode ter outro Deus? Porque Deus diz: foi eu que fiz. Não foi outro Deus. Foi outro Deus que libertou o povo lá do Egito? Eles tinham lá, embora eles eram judeus e falavam, e tinham homens ali que ainda temiam o Senhor, mas eles abraçaram o politeísmo naquela região, daquele grupo. Mas o Senhor agora deixa claro para eles: olha, quem tirou vocês não foi aquilo lá não. Aliás, o Egito e os seus deuses estavam cada vez mais escravizando vocês. E guardem isso, você que me ouve nessa noite. É isso que o mundo faz, querer escravizar as pessoas. E o que é mais terrível, muitos não querem sair do Egito. Eu vejo uma declaração divina: não terás. Lembra, porque foi eu que te tirei do Egito. Este livramento, amados, não era apenas um livramento de escravidão ou de cultura, mas verdadeiramente o Senhor, amados, queria mostrar para eles: olha, vocês estavam dando as suas vidas, vocês estavam dividindo o seu amor, vocês estavam realmente estando debaixo de orientação e de devoção de outros deuses. O versículo 2, irmãos, nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses com letra minúscula. Sabe o que são deuses com letra minúscula? Alguém que sabe me dizer? Pode falar sem medo. Demônios. Qualquer Deus que se levanta, ou que as pessoas fabricam, ou que as pessoas veneram, qualquer Deus que não seja o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, diz Paulo na carta aos Coríntios, são demônios. Portanto, eles adoravam demônios, e por isso o Senhor disse para eles: não terás outros deuses. Amém, irmãos? Uma exigência divina, e não é de um Deus simplesmente egoísta, um Deus que queria tudo para ele, mas é um Deus que pode todas as coisas. Então ele poderia dizer sim. Foi o Deus que fez tudo que existe nesse mundo, e nesse caso ele diz: foi eu que te tirei da terra da servidão, foi eu que tirei. Vocês viviam debaixo de uma influência pagã, vocês viviam num mundo, vocês viviam oprimidos, mas eu os tirei de lá. Amados, é triste ver a história do povo de Israel, porque eles sabem que foi Deus que os tirou. Mas o que é pior, eles, além de não reconhecer o Senhor como Deus, eles não querem ir para onde o Senhor os quer lá. E isso tem uma aplicação muito prática para nós nos nossos dias. Muitas pessoas, embora sabendo que existe um Deus,
falam sobre o Senhor Jesus Cristo e não dão ouvidos a Ele, não dão ouvidos aos seus mandamentos. Que Deus ajude-nos a entender: não terás outros deuses. Agora, falando isso para um grupo de pessoas que talvez já faz algum tempo que são salvos, poderia entender muito bem, talvez dizer: pastor, eu tiro de letra, eu não tenho Deus nem casa. Aliás, eu os eliminei assim que eu me converti. Deuses não são apenas imagens. Deuses são tudo aquilo que nós, de certa forma, edificamos em nossa vida para poder cultuar. Não, pastor, eu não cultuo outras coisas. Sabe o que significa cultuar? É prestar adoração. É você, de certa forma, você realmente reconhecer: isso é autoridade, isso é maior do que eu, isso é algo muito importante na minha vida. Pensando dessa forma, há muitos outros deuses. Um deles, talvez, nós mesmos. O espelho, né? Frente ao espelho, eu sou, né? Dinheiro, ai que vontade de ter, eu só penso nisso, eu só quero isso, eu só desejo isso. O namorado, a namorada, ou isso, aquilo. Deuses, o carro, o trabalho, tantas outras coisas podem ser deuses. Mas lá em Isaías 42:8, a palavra de Deus nos diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele diz: é o meu nome, é a minha glória, e eu não dou a ninguém. Interessante, meus amados, capítulo 20, versículo 3, novamente: não terás outros deuses diante de mim. E o Senhor ainda argumenta, porque foi eu que os tirei da terra da servidão. Ele os faz lembrar. Simplesmente eles deveriam pensar: sim, Senhor, eu não vou ter outro Deus. Mas o Senhor os lembra: foi eu quem os tirei. Foi eu que os tirei. Amados, cada um de vocês nessa noite, tomem cuidado. Não façam ou não edifiquem deuses na sua vida. Eu já vi pessoas deixarem de servir ao Senhor por deuses. Sério, pastor? Sim, por deuses. O Deus trabalho, embora o trabalho é legítimo, mas tem gente que deixa de servir ao Senhor por trabalho, namoro, por tantas outras coisas. Se você colocou aquilo acima de Deus, sabe o que nós mais precisamos nessa vida, igreja? De Deus, do único Deus, do Deus verdadeiro. É dele que nós precisamos. Pastor, mas é do meu trabalho que eu tiro o meu sustento. Uai, glória a Deus por isso. Mas nós não precisamos correr feito louco, como os materialistas correm hoje, a ponto de dizer: não, por causa do meu trabalho eu vou viver uma vida onde eu nunca vou conseguir servir a Deus como Deus merece ser servido, ou talvez como eu preciso servir. Amados, nós podemos tomar decisões. Nós podemos sim. Eu vim de Taubaté semana passada, e lá nós temos um irmão muito precioso. O irmão, ele é músico da igreja, ele é irmão do irmão Diogo, que também é músico na igreja, seminarista, e ele já está com um tempo desempregado. Ele teve uma ótima proposta de trabalho, e aí ele iria fazer a entrevista de emprego, mas de repente mandaram para ele, ainda bem que mandaram, porque era numa outra cidade, ele teria que ficar viajando. Olha, esquecemos de dizer um detalhe: você vai ter que trabalhar nos finais de semana e também às vezes à noite. E ele disse: não, eu não vou fazer. Eu faço seminário e também eu tenho meu ministério na casa do Senhor. Amém. Eu vou confiar um pouco mais no Senhor e eu vou servir a Deus. Deus vai me dar um trabalho. Amém. Amados, porque se ele se envolve com aquilo, e trabalho é legítimo, sim ou não, igreja? É legítimo. Mas se ele já entra numa dessa, dizendo e pensando: eu vou me afastar da casa de Deus, e cá para nós, irmãos, não estar na casa de Deus, nós nos afastamos do próprio Deus. Não dá certo, é mentira. Eu posso viver longe da casa de Deus e eu estarei tranquilo com Deus. Não, você pode até durante algum tempo se arrastar e conseguir alguma coisa, mas você nunca vai estar realmente como deveria estar com o cristão. E amados, eu leio a Bíblia e eu entendo: nunca se viu, nunca se contemplou um Deus como o nosso. Ele nos honra. Então acate quando ele diga para você: eu sou Deus, não vai ter outro Deus diante de mim. Não vai, não aceite. Olha, eu recuso ter um outro Deus diante de mim. Por quê, pastor? Porque Deus diz que não deve ter. Segundo lugar, versículo 2, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, ele diz, foi eu quem tirei. Então ele tem direito, amém ou não? Amém. Por que é que o povo está ali naquela jornada, naquele deserto caminhando? Por que eles tiveram que parar? Por que eles tiveram que esperar Moisés subir, falar com Deus, e Deus dar a lei para eles, e Moisés descer e falar com eles? Por que é que eles estavam ali? Porque Deus tirou eles e colocou ali. Então, por direito, Deus tinha sim o direito de dizer a eles, só eu sou Deus, porque foi eu que tirei. Amados, quantos anos eles ficaram no Egito? Vocês se lembram? 400. Tem um texto que diz 430. Eles ficaram lá. Os primeiros anos foram bem, por causa de José. Mas depois, outros se levantaram, que não conheceram José, e não respeitaram o povo de Deus, então o próprio Deus, e o que é que eles fizeram? Fizeram com que o povo pervertesse. E agora, quem é que os tira de lá, irmãos? Deus, o único Deus. Então, por direito, eles não deveriam ter outros deuses. Então, esta é a razão pela qual Deus tem o direito de fazer tal exigência. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei. Salmo 115 nos apresenta deuses, irmãos. Isaías 46, versículos de 5 a 7, Jeremias 10, versículo de 1 a 6, fala sobre deuses. Mas aqui no versículo 2 diz, eu sou o Senhor. Lembra quando Moisés perguntou para o Senhor, Senhor, quando eu for a Faraó e pedir para ele deixar o povo sair, o que eu falo? Você se lembra o que Deus falou para eles? Deus não falou assim, olha, fala para ele que foi eu que fiz a terra aqui, fala para ele que foi eu que fiz o céu, fala para ele que foi eu que fiz as nuvens, fala para ele que eu que fiz o raio, fala para ele que eu posso a qualquer momento fomentar uma tempestade e descer, arrebentar com esse mundo e criar novamente, porque eu já fiz isso de novo uma vez. Foi dessa forma que Deus falou, irmãos, embora Deus sabendo que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele tem todo o poder. O que é que o Senhor falou como argumento e para que Moisés realmente pudesse se levantar, esquecer a gagueira e ir até Faraó e dizer, meu Deus falou para você deixar o povo ir. Lembra o que Deus falou para Moisés? Quem que ele era? Eu sou. Basta. Eu sou. Por direito, irmãos, o eu sou, o grande Deus, Ele tem o direito. Então nós devemos realmente, amados, compreender e aceitar isso e dizer realmente só há um Deus. Tanto por exigência, porque Ele diz, não terás, quanto por direito, porque Ele diz, eu sou o Senhor. E eu gosto, irmãos, Ele diz para Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Você lembra o que aconteceu quando Moisés desceu lá do Monte Sinai? Vocês se lembram? O que estava acontecendo? O povo estava tudo ajoelhado orando, lembra? O que eles estavam fazendo? Adorando um bezerro de ouro. Enquanto Deus estava falando para Moisés, Moisés, fala para o povo que eu sou o teu Deus, Deus deles. Você acha que Deus não sabia que o povo estava lá adorando outros deuses? Sim ou não? Fala a verdade do seu coração, você o que faria? Sinceramente. Moisés, fala porque eu vou acabar com eles. Eu vou dar oportunidade, eu vou formar outro povo. Aquele ali não serve não. Mas ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Deu a eles a oportunidade de entenderem, eu sou de vocês. Amém, igreja? Amém. Há uma aplicação muito especial para nós que vivemos a época do cristianismo. O Senhor quer ser o nosso Deus. O Senhor que nos libertou, tirou da escravidão, libertou-nos do inferno. Ele quer ser o nosso Deus, ainda que nos conhecendo e sabendo que muitas vezes nós não queremos honrar como Ele deveria ser honrado, valorizar como Ele deveria ser valorizado, desprezá-lo quando não deveríamos fazer, mas ainda Ele diz, por direito, eu sou o teu Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo
19, olha comigo o que diz a Bíblia ali, amados. 1 Coríntios 6, 19. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu queria que você olhasse comigo aqui, porque isso aqui é precioso, essas palavrinhas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Primeiros Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito? Quantos aqui entendem que Israel pisou feio na bola, irmãos? Vocês entendem? Depois de conhecer Deus, depois de provar das maravilhas de Deus, eles pisaram feio na bola. Só que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha na vida de todos? Não. De algumas pessoas. De certa forma, possuía aquela pessoa por um período, para poder trazer algo especial, e depois o Espírito Santo de Deus ia-se. Depois voltava novamente. Então nós olhando para Israel, para o povo de Deus, com tamanhas bênçãos, mas quanto ao Espírito Santo, era apenas em alguns, para alguma determinada obra a ser feita. Agora, o versículo 19 que nós estamos lendo, irmãos, nós estamos dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que é Deus, que habita em vós, provenientes de, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, se o povo de Israel pisou na bola, e a igreja? A igreja tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. No salvo, você é salvo, você tem o Espírito Santo habitando em você. E se nós somos salvos, temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos Deus em nós. Amém, amados? Amém. Fomos libertos, nós temos agora Deus habitando em nós. E, amados, fomos comprados por um bom preço. Israel foi um povo formado pelo Senhor. Foi um povo dito assim: olha, este é o meu povo Israel. Deus os formou, apenas os criou. Guarde isso no seu coração. Nós fomos criados por Deus, mas depois nós fomos de novo comprados por Deus. Está para entender isso? Se Israel pisou na bola, sendo apenas formado, se Israel pisou na bola, além de formado, tem o Espírito Santo vindo e saindo de vez em quando. Nós fomos formados por Deus, nós fomos comprados por Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossa vida. Amados, eu creio que por direito Deus é o nosso Senhor, e Ele é o único Senhor da nossa vida. Não aceite outro Senhor da sua vida. Não aceite qualquer coisa na sua vida que queira distanciar você de Deus. Não aceite na sua vida. Diga: não, eu não quero. Eu não quero. Eu já tenho um Deus. Amém, amados? Amém. Eu já tenho um Deus. E eu quero que você, então, agora olhe comigo em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29. Embora nós já fizemos algumas aplicações, eu quero que você olhe esse texto comigo. Porque eu não posso ter outros deuses? Por causa de uma exigência divina. Deus diz: não vai ter. Por que eu não posso ter outros deuses? Por causa de um direito divino. Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Simples. E por causa de uma realidade divina. Marcos 12, 29. A palavra de Deus nos diz: está lá Marcos 12, 29? Amém. E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Fale alguém. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus ou é o único Senhor?
além de entendermos que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Então a realidade divina nos apresenta isso, irmãos. Nós precisamos guardar isso na nossa vida. O versículo 30, então, de Marcos 12 nos diz: amarás, pois, a quem? Ao Senhor, o teu Deus. Você tem Jesus, você tem o Senhor como teu Senhor. De que forma nós devemos amá-lo? De todo o teu coração. Os que são casados, amem sua esposa, né? O marido, a esposa, o marido. Os que são solteiros e que talvez já estão em compromissos, você ame a pessoa que você tem orado e buscado direção do Senhor, se comprometer. Aqueles que estão pensando, sonhando, esperando, está difícil, né? Mas acontece, uma hora acontece, né, Suede? Uma hora acontece. Fica firme, né? Olha o Senhor. Até o Gustavo conseguiu, né, Gustavo? Consegue. Amém. Amém. Valor. Não é fácil, irmãos. 33 anos não é fácil. Não é fácil. Mas versículo 30: amarás, pois o Senhor teu Deus, a Ele, meus amados, diz a Bíblia, é de todo o teu coração. De todo o teu coração. O problema é que nós às vezes queremos amar Deus só um pouquinho. E não é. Amar a Deus é de todo o coração. Aí depois a pessoa pensa: mas pastor, eu tenho que amar mais a minha família do que a Deus. Não, você tem que amar mais a Deus do que a tua família. Porque se você amar mais a sua família do que a Deus, você está fazendo da sua família o seu Deus. Pastor, mas que blasfêmia, como é que eu posso desprezar a minha família? E quem disse que eu disse que você tem que desprezar a tua família? Você tem que amar a Deus, porque a pessoa que ama a Deus vai amar a família de uma maneira tão intensa, meus amados. Quem não ama a Deus em primeiro lugar, não vai amar a família como deveria amar. Pastor, mas eu estou tão envolvido com fulano ou com a fulana, que eu preciso dedicar mais tempo a ele e a ela, do que a Deus. Você não a ama. Se você realmente a amasse, você iria amar a Deus, porque você vai precisar de Deus para ajudar você a amar ela direito como você tem que amar, porque não é fácil amar. Não é fácil amar. Apaixonar é fácil. Viver, né? Mas não estamos falando de paixão, estamos falando de amor, amém, amados? Amém. E Deus diz: é amar de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Eu estou falando apenas de um relacionamento entre nós e Deus. O segundo mandamento é amar ao próximo, como a nós mesmos. Vamos tratar disso lá na igreja, onde nós estamos indo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a unidade. A igreja unida. Mas aqui, meu propósito não é tratar entre eu e você. Embora se o meu relacionamento com Deus esteja bom, se eu realmente entendo que Ele é o Senhor, meus amados, por exigência, se eu entendo que Ele é Senhor por direito, e se eu entendo que Ele é o Senhor por realidade, porque a Bíblia diz para nós, Ele é. Se eu entendo essas coisas, eu consigo amar vocês. Eu não amo vocês porque vocês são bons, e eu entendo que você não me ama porque eu sou bom, e porque eu supro tudo aquilo que você espera de um pastor, e eu tenho certeza, eu não sou um pastor como eu deveria ser, porque eu não consigo suprir tudo aquilo que você precisa de um pastor. Mas se você ama a Deus, você consegue suportar este pastor, você consegue ser misericordioso. Então, amados, a chave é esta. A exigência divina nos diz: não terá outros deuses. O direito divino nos diz: eu sou o Senhor teu Deus. E a realidade divina nos apresenta que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Isso está falando de sentimentos, está falando de intelecto, está falando com o nosso corpo. Devemos realmente nos lançar no Senhor. Amém, amados? Terminando, Salmo 95, versículo 3. A Bíblia nos diz, olha lá, Salmo 95, 3.
Salmo 95, 3 é o texto. A palavra de Deus nos diz: porque o Senhor é Deus para alguém. E o que mais? Rei grande. Sobre quem? Existem deuses por aí, amados? Sim. Mas quem é o nosso Deus? Ele é o Deus grande, o Rei grande, e Ele é sobre todos os demais deuses. Cá para nós, podemos partir de um ponto com o entendimento de que não precisamos perder nessa batalha que estamos. Amém, amados? Fique do lado certo. Não é que nós temos que escolher. Eu sei que hoje é uma grande disputa. Quem é melhor? São Paulo, Palmeiras, Flamengo e sei lá, o PSG, Barcelona. Quem é o melhor time do mundo? Quem é a melhor seleção do mundo? Olha, somos surpreendidos. Quem é o melhor Deus de todo o universo? Só o Senhor. Amém, amados? Amém. Só Ele é o Senhor. Por exigência, por direito, e a realidade nos apresenta isso. Então que Deus ajude os irmãos a entenderem, que Deus ajude os irmãos a pregarem, a convidar pessoas, porque esta casa é dedicada a esse único e exclusivo Deus. Amém, amados? Um Deus que diz: eu quero ser o seu Deus. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos orar.